Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 11, Deus ou o Ego. Vamos começar a seção 5, a dinâmica do ego. Parágrafo 1. Ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. E já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo, pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. Nós já estamos prontos para olhar para as ilusões, e é necessário olhar para elas, para que não possamos protegê-las e sim desmascará-las. Por acreditarmos que as ilusões são reais, precisaremos nesse momento olhar para elas, para logo em seguida vermos além delas. 2. O que é a cura, senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões, a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. Estás também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. O próximo passo, obviamente, é reconhecer que aquilo que não tem efeitos não existe. As leis não operam em um vácuo e o que não conduz a nada não aconteceu. Se a realidade é reconhecida pela sua extensão, o que não conduz a nada não poderia ser real. Não tenhas medo, portanto, de olhar para o medo, pois ele não pode ser visto. A claridade desfaz a confusão por definição e olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipá-la. Curar é retirar todos os bloqueios que se interpõem ao caminho do conhecimento. E para retirar esses bloqueios, devemos olhar diretamente para eles e não esconder aquilo que acreditamos. E aqui ele nos pede para não ter medo de olhar para as ilusões como ilusões. As ilusões não têm efeito, portanto, elas não são reais, não existem. 3. Vamos começar essa lição sobre a dinâmica do ego, compreendendo que o próprio termo não significa nada. Contém a própria contradição de termos, que faz com que ele seja sem significado. Dinâmica implica o poder de fazer alguma coisa, e toda a falácia da separação está na crença segundo a qual o ego tem o poder de fazer alguma coisa. O ego é amedrontador para ti, porque acreditas nisso. No entanto, a verdade é muito simples. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. O ego só é amedrontador para nós, porque nós demos significado a ele, a esse pensamento que parece que estamos separados de Deus, que somos seres frágeis. Mas esse pensamento de separação não é real, portanto, não tem poder algum, a não ser que nós demos esse poder a ele. O poder é somente de Deus, e o que não vem de Deus não tem poder de fazer nada. É somente aceitarmos isso e termos convicção, certeza de que isso é real. 4.
Quando olhamos para o ego, portanto, não estamos considerando dinâmica alguma, mas delusões. Pode seguramente examinar um sistema de delusões sem medo, porque ele não pode ter quaisquer efeitos se a sua fonte não é real. O medo vem a ser mais obviamente inadequado se reconheces qual é a meta do ego, que é tão claramente sem sentido que qualquer esforço a seu favor necessariamente é gasto à toa. A meta do ego é explicitamente a autonomia egótica. Desde o início, portanto, o seu propósito é ser separado, suficiente em si mesmo e independente de qualquer poder, exceto o seu próprio. É por isso que ele é o símbolo da separação. A meta do ego é ser autônomo, é ser separado, é ser independente de qualquer poder. E isso é completamente sem sentido, porque não tem como nós nos separarmos do nosso Pai. Ele é a nossa essência, a nossa verdade. E quando reconhecemos isso, o ego perde totalmente o seu poder, porque ele é visto assim, como uma ilusão, algo que não pode ser real, porque não tem como o filho se separar do pai. 5. Toda ideia tem um propósito, e o seu propósito é sempre o resultado natural do que ela é. Tudo o que brota do ego é resultado natural da sua crença central. E o modo de desfazer esses resultados está simplesmente em reconhecer que a sua fonte não é natural, estando em desacordo com a tua verdadeira natureza. Eu disse anteriormente que exercer uma vontade contrária à de Deus é apenas a projeção de um desejo e não uma disposição real da vontade. A sua vontade é uma só, porque a extensão da sua vontade não pode deixar de ser como ela mesma. O conflito real que tu vivencias, então, se dá entre os vãos desejos do ego e a vontade de Deus que tu compartilhas. É possível que esse conflito seja real? A crença central do ego é a separação. E a separação nunca pôde ser real, portanto, ela não é natural e está em desacordo com a nossa real natureza. A separação não é a vontade de Deus e fazer algo que não é vontade de Deus é somente projeção de um desejo e a projeção nunca pode ser real. A projeção, ela só existe na mente daquele que projeta, ou seja, em uma mente que pensa separação. Porém, a separação é impossível. A vontade de Deus é uma só e é a nossa vontade, a vontade do Filho, é a unidade completa. Portanto, todo o conflito que nós vivemos não tem como serem reais. 6. Tu tens a independência da criação, mas não a autonomia. Toda a tua função criativa está em tua completa dependência de Deus, que compartilha a sua própria função contigo. Através da disposição da sua vontade para compartilhá-la, ele vem a ser tão dependente de ti quanto tu és dependente dele. Não atribuas a arrogância do ego àquele cuja vontade não é ser independente de ti. Ele te incluiu na sua autonomia. És capaz de acreditar que a autonomia tem significado à parte dele? A crença na autonomia do ego está te custando o conhecimento da tua dependência de Deus, na qual está a tua liberdade. O ego vê toda dependência como uma ameaça e distorceu até mesmo a tua saudade de Deus em um meio de se estabelecer. Mas não te deixes enganar pela sua interpretação do teu conflito. Nós somos completamente dependentes do nosso Pai, porque estamos unidos a Ele em espírito e em verdade, para sempre unidos em amor, paz, felicidade perfeita. Não tem como termos autonomia, não vivemos fora de Deus. Imaginar que estamos à parte de Deus
faz parte somente de um processo de delusão. Por isso, podemos só imaginar. Isso não é a realidade. Por isso, não nos deixemos enganar pelas interpretações deste conflito egótico. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.